Bem, então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de Câmara nesta altura do Carnaval, que espero tenha estado a correr bem as atividades onde vocês têm participado. E vamos começar então a nossa reunião de Câmara. Começo também por agradecer a presença de todos, os colaboradores, o Executivo, que está aqui connosco. Muito obrigado a todos pela presença. Não temos público. Uma rodazinha. Bem, estamos a experimentar então. Assim já dá bem? Pronto. O material de som já está na rodagem, portanto estamos a fazer pequenos ajustes de última hora. Pronto, acho que agora está bem. Está? Pronto. Bem, então, não havendo público, vamos começar então por aquilo que é o habitual dos pontos antes da ordem do dia. Queria-vos dar só aqui algumas informações rápidas relativamente a algumas situações, nomeadamente aquilo que é o enquadramento da época, que é o Carnaval. Agradecer aqui todas as coletividades e associações e aos cidadãos que têm animado o Conselho durante este período, nomeadamente o CRDA, com o seu desfile que já ocorreu e que foi muito participado, também o baile do URDA, que também teve uma grande adesão. Depois, a nível do associativismo, dar aqui nota também de algumas situações, nomeadamente dar os parabéns, mais uma vez, à Associação de Alcobela de Baixo por mais um aniversário, é o 39º, e dar aqui também os parabéns a uma coletividade que se mantém viva num almoço que correu muito bem, também muito participado e que faz jus àquilo que é a tradição desta coletividade. Também dar-vos nota daquilo que vem ocorrendo, que é a Convenção Arruda 2035, que já realizou algumas sessões sobre temáticas várias. A última foi sobre Educação e Cultura e que decorreu nos Jornados João Alberto Faria, no dia 7. Vamos ter no URDA, a propósito da reciclagem, e no dia 8, na sede do Rancho Folclórico Podas e Vindimas, às 15h30, uma sessão sobre desporto e associativismo. Deixo aqui o convite a todos que queiram estar presentes. Também dar-vos nota daquilo que foi mais uma edição do Edu Talks Arruda, desta feita com a presença do Dr. João Soares, que nos trouxe os seus comentários e aquilo que é a sua visão acerca de um tema que é muito importante, que é a ligação da educação com a democracia. Voltando um bocadinho atrás, também dar nota aqui da impossibilidade que foi o desfile de Carnaval por parte dos nossos centros escolares. Não estavam reunidas, infelizmente, as condições climatéricas e também devido à greve teve que ser cancelado e as atividades decorreram nos centros escolares com a tradicional participação de professores, alunos e pessoal auxiliar também. Dar também, entretanto, as boas tardes também a quem chegou, nomeadamente ao público e também à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, bem-vindos. E dito isto, passo-vos a palavra também. Começamos então com o vereador e vice-presidente Paulo Pinto, João Cavaco, Sandra Lourenço, vereador Armando também e a vereadora Carla Munhoz. Sr. Vice-Presidente, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas do Executivo, os colaboradores do município também, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, o público presente também. Gostava de vos informar que hoje mesmo, e no âmbito do programa Mobilidade, Acessibilidades e Segurança Rodoviária, estão a ser colocados, nomeadamente na Avenida Engenheiro Adriano Brita Conceição, junto ao Centro de Saúde, na Rua Eirene, Lisboa, depois dos CTT, e também lá em baixo, junto à entrada para o Parque das Rotas, a sinalização vertical de travessia de peões com tecnologia LED, e, na sequência deste trabalho, outros irão ser feitos, como a colocação de sinalização semafórica na Estrada Nacional 248.3, entre a Ponta Laje e a Rotunda das Sertúlias. Aliás,
Baixo, no sentido contrário, Rotunda das Tertúlias, ponto da Laje, e também sinalização do tipo Smile Cry, de controle de velocidade em alguns pontos do concelho, na reta do Viso, entre Valquende de Cima e Valquende de Baixo, junto ao Pinho Doce, também, efetivamente, entre Alcobiela de Cima e Alcobiela de Baixo, e portanto, no âmbito da segurança rodoviária, qualquer coisa que é importante, como também a colocação de almofadas redutoras de pressão, nomeadamente na rua António Pinheiro Lacerda, na Quinta da Ponte e Costa, e também na Herdade do Cerieiro. Depois, dizer-vos o seguinte, em termos de higiene urbana e daquela que é a ideia clara do município e do Executivo Municipal em reforçar a higiene urbana, dar-vos nota que a partir de dia 5 de março vai ter o início de trabalhos de prestação de serviços de varredura manual nas urbanizações e também no Parque Urbano das Rotas, e que hoje mesmo chegou a nova varredora, a nova aquisição que fizemos, porque para nós a questão da limpeza e da higiene urbana são absolutamente fundamentais. Sentimos que para os arrodenses isso é muito decisivo, queremos melhorar porque sabemos que mais higiene significa um melhor ambiente. A nova varredora vai possibilitar-nos também um reforço, naturalmente, junto das freguesias, uma ajuda clara para que o trabalho seja ainda melhor conseguido. Depois, dar-vos uma última nota. Os serviços operacionais do Centro Operacional Municipal têm andado a fazer diversos trabalhos nas diferentes urbanizações, na sequência das conversas de bairro, em que auscultámos as populações, identificámos pequenos problemas e temos procuramos levar à resolução esses problemas, desde a colocação de novas papeleiras, a reparação de pavês e de calçadas, a reparação de pavimentos com bituminoso, enfim, a substituição de bancos, um conjunto de pequenas coisas que naturalmente facilitará a vida das populações que habitam nessas urbanizações, e esse é também naturalmente o nosso trabalho, ouvindo ou escutando as populações. Sr. Presidente, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, funcionários do município e público aqui presente, muito boa tarde. Tenho algumas questões simples a colocar. A primeira está relacionada com uma referência que o Sr. Presidente fez na última Assembleia Municipal em relação ao uso indevido que estava a ser feito nas estruturas do Parque das Rotas pela entidade que explora o espaço. Nesse sentido, gostaríamos que esclarecesse melhor o que é que se refere como uso indevido e que diligências é que estão a ser feitas com as pessoas que exploram o espaço para que a situação não se coloque. Segundo ponto, a segunda questão vai ao encontro daquilo que o Sr. Vice-Presidente referiu da questão da segurança rodoviária. Já aqui alertámos várias vezes para a situação da Estrada Nacional entre as Corredoras e a extrema do Concelho, que por ser uma estrada bastante movimentada e que se encontra muito degradada, em algumas zonas obriga os automobilistas a circular em contramão, colocando assim em causa a sua segurança. Face a isto e considerando a urgência da intervenção, qual é que é a previsão da mesma? Mesmo que pontual, como já foi dito anteriormente, que seria dada uma resposta pontual, mas que achamos que era importante ser célere. A terceira pergunta tem a ver com um projeto que já há mais de 9 meses foi apresentado à população, o projeto da Cultura Mais Perto, que até à data teve pelo menos um custo de 30 mil euros para o município. O projeto parece-nos na teoria interessante, mas na prática não passou dessa apresentação devido à falta de licença do IMT, segundo a última informação que temos do Sr. Presidente. Como é que se encontra essa situação e quando é que está previsto começar a funcionar? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Sandra Lourenço, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Na última reunião, questionei o Sr. Presidente sobre o coreto no Jardim Municipal em Arruda. Por lapso na reunião, não me apercebi que não respondeu à questão e por isso recupero a pergunta. O espaço continua fechado. O que é que se prevê para aquele espaço? Vai ser feito algum concurso?
Na Assembleia Municipal da passada sexta-feira foi abordado o tema do encerramento das urgências de pediatria à noite e aos fins de semana no Hospital de Vila Franca. A certa altura, o Sr. Presidente referiu que a razão se devia ao facto de haver 3 pediatras em licença de maternidade e daí se infere que não haveria recursos humanos suficientes para garantir a resposta. Após a discussão política nacional versus política local e respectivas competências, afirmou que afinal se devia ao facto dos médicos estarem a sair para o Hospital Privado das Lusíadas no Carregado. Pergunto, afinal, qual é a razão que justifica, se consegue esclarecer? E já agora, à semelhança do que fiz a propósito do Serviço de Saúde em Arranhó, volto a dizer que o município tem de ter a iniciativa de zelar pelos interesses e bem-estar dos arrodenses. Na sexta, muito se falou sobre as competências do município. A primeira competência do município e do seu presidente é defender o interesse dos municípios. Não tem competência para gerir os recursos humanos na área da saúde, certo, e nunca ninguém questionou isso, mas tem a obrigação de fazer as diligências necessárias junto de quem de direito, no sentido de tentar impedir que situações como estas avancem. Porque senão há aqui 2 pesos e 2 medidas. Nestas circunstâncias, o Sr. Presidente e na sexta, a bancada do PS, decidem atirar com a justificação do Poder Central e escudam-se na delegação de competências. Mas, para ficar bem na fotografia, usaram e abusaram das diligências que o antigo Presidente, Dr. André Rijos, terá feito junto do Estado Central para a construção da variante à Vila. Por comparação, isto também não era da competência do município, mas o Sr. Presidente terá pressionado e demonstrado a necessidade dessa construção. E fizeram bandeira disso. Porque é que agora não se pode exigir que, para lá do que está definido pela delegação de competências, o Executivo faça o seu trabalho e procure a melhor solução para a saúde? A saúde não é menos importante que as acessibilidades. Com certeza o Sr. Presidente não quererá, no seu mandato, ficar associado a uma perda de serviço para o Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora Sandra Lourenço. Vereador Armando, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presentes. Dar aqui 2 notas. Dar os parabéns ao CRDA, que este fim de semana organizou mais um evento, Carnaval Cup 2025, com bastantes equipas. Dar os parabéns também ao público, neste caso aos pais, que também foram premiados com uma conduta desportiva muito positiva. O comportamento deles foi muito positivo, porque hoje em dia não é fácil e portaram-se muito bem, por isso o CRDA, o staff, os atletas, está tudo de parabéns. E aqui também deixar uma nota, dar os parabéns ao Vasco Pinto, a um atleta que foi formado no URDA, pela primeira vez representou a Seleção Nacional no Sub-17, por isso dar os parabéns. O pai está aqui presente, não posso deixar também de parabenizá-lo, porque também já passei pela mesma situação e para nós, arrodenses, também é um motivo de orgulho e felicidades ao Vasco. Era só, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Carla Minhós, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, caros colegas vereadores, colaboradoras aqui presentes do município, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o público aqui presente, a todos muito boa tarde. A minha intervenção neste primeiro ponto é para enaltecer mais uma vez o movimento associativo, neste caso em particular a Sociedade Recreativa da Tesoureira, que com as suas gentes mais uma vez organizaram um evento, convidando o grupo de jovens do Milharado a atuar, seguido de jantar para a população, fomentando também desta forma o combate ao isolamento e com a socialização proporcionar um momento de convívio intergeracional. Um outro ponto, pretendo dar a conhecer que através do Serviço Municipal de Proteção Civil, hoje mesmo, aproveitando a oportunidade da pausa letiva nos centros escolares, no âmbito desta época festiva, o Carnaval, está a realizar formação no âmbito das práticas de sensibilização em combate a incêndios com meios de primeira intervenção para assistentes operacionais. A formação sempre vista por parte do município como um investimento pessoal e profissional ao serviço de todos, neste caso em particular, mais dirigida às assistentes operacionais no âmbito da sua responsabilidade nos centros escolares. Um outro apontamento que pretendo partilhar é relativo ao protocolo de parceria no âmbito do Acordo de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social no Concelho da Ruda dos Vinhos, referindo como Acordo SAS, que foi assinado por todos os parceiros no passado dia 22 de fevereiro. O município da Ruda dos Vinhos dispõe de um serviço de atendimento e acompanhamento social que visa apoiar os cidadãos em situação de vulnerabilidade ou risco social. Este serviço é de acesso totalmente gratuito, tem como principal objetivo garantir respostas sociais ajustadas às necessidades da população, promovendo o bem-estar e a inclusão. Com este acordo SAS, pretendemos construir e formalizar uma parceria forte, coesa e promotora do desenvolvimento local.
Através deste serviço, os municípios podem contar com o atendimento personalizado e confidencial, identificando dificuldades e encaminhando para respostas e medidas sociais adequadas, acompanhamento social contínuo, promovendo a autonomia e a melhoria das condições de vida, o apoio no acesso a direitos e recursos como prestações sociais, apoios sociais, habitação, saúde e emprego, parcerias com entidades locais, reforçando a rede de apoio e criando respostas integradas. A existência deste acordo SAGE e deste Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social reforça a coesão social, um princípio essencial para o desenvolvimento sustentável do concelho. Ao garantir que ninguém fica para trás, promovemos uma comunidade mais solidária, resiliente e equilibrada, e o modelo que adotamos de intervenção social, baseada na proximidade e no acompanhamento, contribuindo para a redução das desigualdades, tornando assim a Ruda dos Vinhos um município mais inclusivo, seguro e humano. Pretende-se, com este acordo SAGE, construir e manter uma comunidade mais coesa e solidária. Por último, mas não menos importante, e nesta sequência, reuniu-se a Comissão Municipal para a Defesa da Dignidade da Pessoa Humana. Esta Comissão Municipal é um órgão consultivo de participação cívica e democrática, de articulação, planeamento e ação, que tem como missão ações relacionadas com a definição de políticas e orientações no âmbito da defesa da dignidade da pessoa humana. Baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica nos seus como objetivos. Tem como base garantir a salvaguarda da igualdade entre todos, portanto, garantindo o respeito pela pessoa humana, garantir condições de acesso a determinados bens percebidos socialmente como sendo fundamentais a uma vida digna, nomeadamente o acesso a um patamar material mínimo para a subsistência do ser humano e um conjunto de bens e condições indispensáveis a uma vida humana digna, com o direito à saúde básica, à educação e acesso à justiça. Foi uma reunião que o contributo de todas as entidades presentes foi, sem dúvida, um acrescentar de valor à intervenção conjunta com respostas integradoras. Por agora não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Agradecer à Sra. Vereadora também ao Vice-Presidente Paulo Pinto e ao Vereador Armando Ferreira por todos os comentários que nos deixaram aqui e todas as informações, associar-me também àquilo que foram os parabéns dados ao atleta Vasco Pinto, que muito orgulha a todos nós, e agradecer todas essas informações, que não carecem de esclarecimento. Relativamente às perguntas, começar pelo Vereador João Cavaco, em relação àquilo que foi falado na Assembleia Municipal do Parque das Rotas, o uso indevido é unicamente relativamente àquilo que é a questão do estacionamento ocasional que por vezes é feito naquele espaço e que já foi alvo de algumas diligências, nomeadamente contactos com os concessionários feitos, nomeadamente através da GNR e com chamadas de atenção quando são detectados esses usos indevidos, que são ocasionais, mas que são alvo dessa tentativa de retificação. O outro uso indevido, que foi aquele que foi, aliás, mencionado na altura na Assembleia Municipal, é por se colocarem, às vezes, algumas madeiras e alguns materiais relativamente à atividade do próprio espaço que tapam o lettering do Parque das Rotas e que nós achamos que não é correto e porque, de alguma maneira, desvaloriza um património que, tal como eu anunciei na Assembleia Municipal, vai ser apresentado este projeto na Bienal de Veneza. Portanto, nós queremos salvaguardar, no fundo, aquilo que é a traça e aquilo que foi concebido para aquele espaço. Portanto, o uso indevido é só dessas duas situações, porque temos conhecimento que a atividade que é lá feita é do agrado de todos os que frequentam o espaço e que, no fundo, acabou também por valorizar o Parque das Rotas. Relativamente à situação que referiu na zona das corredoras, ela vai ser alvo ainda esta semana de uma intervenção, assim as condições climatéricas o permitam. Relativamente à viatura Cultura Mais Perto, infelizmente a situação é idêntica àquilo que foi reportada na última intervenção relativamente a esta viatura. Continua a ser uma aposta por parte do município naquilo que é a democratização da cultura e a descentralização por todas as freguesias. Infelizmente, ultrapassa-nos isto, a Guarda IMT, e, nomeadamente, estamos à espera daquilo que é o documento único automóvel que impede qualquer tipo de circulação nesta altura, se quisermos cumprir a legalidade que é exigida nestas situações. Portanto, é esse o ponto da situação.
Relativamente àquilo que são os comentários e as questões da vereadora Sandra Lourenço, percebemos muitos os dois que depois essa questão tinha ficado por responder, o Parlamento. O que há a dizer em termos de histórico é que aquela infraestrutura que é municipal carecia de uma intervenção que diz respeito a ultrapassar algumas questões, nomeadamente da rede elétrica, por exemplo, e têm estado a ser feitas essas intervenções na manutenção da parte elétrica, que já está feito. Também o tapenado da cobertura que teve que ser verificado e avaliado, e neste momento vão ser também colocados vidros que estão a ser necessários do ponto de vista dessa manutenção. Portanto, é aquilo que existe nesta altura. Não está a decorrer prazo daquilo que foi a asta pública para não haver lugar a pagamento, porque pensamos que não seria justo, porque esta manutenção é da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal, mas é essa a situação e é esse o descritivo, e assim que as coisas estejam terminadas, penso que depois do contacto com aquele que foi a entidade, a pessoa que demonstrou interesse para aquele espaço, as coisas irão avançar. Relativamente à questão das urgências de pediatria, para já, começar por dizer que vou manter muito aquilo que foi o racional que foi seguido por mim quando da última Assembleia Municipal, quando este assunto também foi aí colocado. Qual é esse racional? Uma distinção que se impõe aqui, que é, embora possa parecer ao PSD despropositado, mas que no fundo dá o enquadramento daquilo que são as competências das diferentes entidades, a saber, a ULS, a Estuário do Tejo, a USF Lusitano e a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos. A ULS tem a responsabilidade, mediante aquilo que é o enquadramento do Governo Central de colocação de médicos. A USF tem a responsabilidade de fazer essa gestão e essa coordenação, e a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos tem a responsabilidade, dentro daquilo que é o previsto pelas transferências efetuadas, de fazer a manutenção do edificado, das viaturas, e uma gestão que é, por simplicidade de linguagem, a parte logística daquilo que é a oferta de cuidados de saúde no Concelho da Ruda dos Vinhos. E isto é um racional que é muito importante e que não pode ser de horizonte de sentido, porque não se pode pedir ao município que angarie médicos, porque isso não é do governo local, é do governo central, da tutela, essa obrigação, e em articulação, obviamente, com a OLS. Não pode ser solicitada a gestão e a coordenação desses médicos, porque isso é responsabilidade do USF, da mesma maneira que não se pode pedir ao USF para fazer a gestão do edificado. Portanto, estas são, objetivamente, as funções que cada uma destas entidades tem em termos de obrigações. Dito isto, e tal como também foi dito na Assembleia Municipal, houve uma reunião que vem no enquadramento daquilo que são as reuniões periódicas, chamamos-lhe assim, entre os municípios que constituem a ULS Estuário do Tejo e o Conselho de Administração da ULS, onde foi feito um balanço muito desenvolvido daquilo que foi o panorama da atividade da ULS no ano de 2024, e fomos confrontados, os 5 presidentes, com um aventar de uma intenção que era de ser feito um centro clínico pediátrico. Na mesma altura em que essa informação nos foi dada, colada a essa informação, foi inaugurado o primeiro centro clínico pediátrico no Porto. E é esse o ponto da situação. Isto porque nos foi aventado na altura que era uma intenção que iria ser desenvolvida, foi essa a informação que nos deram. A questão das urgências pediátricas, nomeadamente durante a noite e fim de semana, ser posta em causa, iria ter como possibilidade o estabelecimento, precisamente, a implantação de um centro clínico pediátrico na ULS Estuário do Tejo. Há aqui o modus operandi que começa a transparecer, que é aquilo que é uma intenção, depois acaba por ser uma concretização a breve trecho.
E foi isso que aconteceu mais uma vez. Este tema foi aflorado durante essa reunião. Na parte final dessa reunião, foi mesmo o ponto final que foi discutido, foi-nos feito esse alerta por parte do Conselho de Administração que havia essa dificuldade por parte dos médicos, com o descritivo que a vereadora Sandra Lourenço fez e que eu transmiti, e com a passagem de muita gente para o Hospital Beatriz Ângelo e para outras situações que foram identificadas também pelo Conselho de Administração. E que a possibilidade era precisamente do estabelecimento e implantação desse centro clínico pediátrico, que já aconteceu no Porto. Aqui a possibilidade acabou por ser um negócio fechado, porque já está no Porto e a breve trecho seguirá a mesma via também com o LIS Estuário do Tejo. O que nós temos e que nos deve orgulhar, na cobertura de 100% que nós temos no Conselho, é da parte da USF relativamente a estas situações, uma cobertura durante a semana das 8 às 20, das 9 às 13 durante o sábado, no âmbito, e volto ao início, no âmbito daquilo que são as competências da USF. Portanto, aquilo que são as competências da USF, como veem, estão completamente garantidas da nossa parte. As diligências que, entretanto, foram feitas, e que também é do conhecimento geral, foi o emitir um comunicado conjunto por parte dos 5 municípios, portanto, Arruda, Vila Franca, Alenquer, Zambuja e Benavente, com a concordância de todos os presidentes de Câmara, onde esta situação é alertada e é demonstrado o desagrado por parte dos 5 municípios desta situação. Não vejo, salvo melhor opinião, qualquer possibilidade de comparação com aquilo que é a saúde em Portugal, com a construção de uma variante num concelho. Temo que não seja possível essa comparação por falta de elementos coincidentes que permitam uma analogia que permita tirar conclusões. Mas isso é a minha opinião. Comparar a construção de uma variante com uma saúde que está no estado em que está e que não tem melhorado naquilo que foi o histórico do PSD de ter como objetivo resolver o problema em 6 meses, coisa que foi incapaz de conseguir e que há todas estas situações que, entretanto, vêm a lume, não me parece um comparativo possível. E pedir à Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos que resolva os problemas da saúde também não parece credível. Pedir à Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos que existam urgências de pediatria na ULS é pôr o ónus em quem não o tem. A responsabilidade é do Conselho de Administração e a responsabilidade é do Governo, não local, mas central. Ou seja, a tutela não é a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos que tem que resolver os problemas da saúde em Portugal. Não é a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos que tem que arranjar médicos para o Hospital de Vila Franca. Parece-me isso um total absurdo. Aquilo que compete à Câmara Municipal, que é dar as condições de bom funcionamento da saúde no Concelho, é aquilo que está a acontecer neste momento e o SF lusitano é alvo de grande interesse por parte dos médicos em Portugal que querem vir para a Ruda dos Vinhos. E o que nós temos neste momento, e torno a relembrar, são 8 equipas médicas na USF lusitana em Arruda dos Vinhos e um centro de saúde em Arranhó que, pasme-se, apesar da possibilidade apocalíptica de fecho, à data de hoje continua aberto a funcionar e, futuramente, tal como anunciado, a ser alvo de investimento. Portanto, não se pode confundir estas questões e o PSD tem feito isso a miúde, desde anúncios de fecho, a atribuição de competências à Câmara Municipal, que não possui. A ULS tem competências para a questão dos médicos. Não é, eu acho que é completamente absurdo achar que a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos vai conseguir arranjar médicos para o ULS, para o Hospital de Vila Franca de Xira. É completamente absurdo achar que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos o fecho da urgência pediátrica. Portanto, não se ria, é verdade, porque isso, eu quero crer que não desconhece, até porque já fiz essa destrinça, durante esta reunião de Câmara, do que é uma OLS, do que é uma OSF e quais é que são as atribuições para a saúde de uma Câmara Municipal. E estar a atribuir as responsabilidades da Câmara Municipal porque conseguiu construir uma variante e não consegue arranjar médicos para as urgências do Hospital de Vila Franca, parece-me absurdo, pura e simplesmente absurdo. E parece-me que essa tem sido a tónica do PSD relativamente a esta situação da saúde, e quem conhece a situação da saúde em Portugal, e conhecemos todos nós, basta ligar à televisão, ver um telejornal, e com a dificuldade que as pessoas têm em encontrar médico de família, e quem em Ruda dos Vinhos tem uma cobertura de 100%, eu acho que é confundir a beira da estrada com outra coisa qualquer, não sei.
mas, salvo melhor opinião, é isto que eu lhe tenho a dizer. Muito obrigado. Vereadora Sandra Lourenço, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. A mim o que me parece absurdo é tudo o que acabou de dizer. Porque eu disse, e em momento nenhum, eu disse que a Câmara é que tem que arranjar médicos para resolver o problema das urgências em Vila Franca. Nunca disse isso. Sei perfeitamente quais são as competências da Câmara, da USF e da ULS. Eu nunca disse isso. Há pouco, inclusivamente, disse que não tem competência para gerir os recursos humanos e que nunca ninguém questionou. Portanto, eu nunca disse tal coisa e não espero que arranje médicos para Vila Franca. Não lhe cabe a si, certamente. Em relação à comparação, ou melhor, termino aqui, que cabe-lhe a si, sim, chatear, exercer pressão sobre quem decide. É só isso. E em relação à comparação com a construção da variante, o Sr. Presidente tem capacidade intelectual de sobra para perceber porque é que eu disse isto. E é só isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Começo por elogio. Sim, é verdade, tenho capacidade intelectual para perceber o que disse e é por isso que eu não concordo. Porque para estabelecermos uma comparação, aquilo que são as coisas que estamos a comparar, tem que ter algum momento de ligação. E a construção de uma variante com aquilo que é a resolução de um problema de urgências de um hospital, nada tem a ver. Aquilo que é a pressão que pode ser feita relativamente à construção de uma variante e a resolução dos problemas da saúde em Portugal, penso que tem ordens de negociação e de exigência relativamente às entidades que nada têm a ver uma coisa com a outra. Por isso, agradeço-lhe o elogio, é verdade, tenho capacidade para perceber e é por isso que não concordo. Relativamente à pressão, à dita pressão, mas nós temos feito essa pressão. Só que a instabilidade que existe na saúde em Portugal é tal que o pressionado, passado pouco tempo, sai. Foi o que nos aconteceu quando quisemos resolver a situação do alegado fecho do Centro de Saúde em Arranhó, quando reunimos com o Conselho de Administração da ULS e reunimos também com o Diretor Executivo, e no dia a seguir ele já não era o Diretor Executivo do SNS. Portanto, a dificuldade é essa. A convulsão que existe neste momento na saúde em Portugal é tal que aquilo que é a pressão que uma Câmara Municipal pode fazer, e não é uma, neste caso são 5. E, entretanto, houve algumas situações da comunicação social que já interpelou alguns de nós, destes 5 municípios. A pressão é esta agora. A questão aqui é outra. O que nos foi dito foi que havia incapacidade de ter médicos. E o que existe agora já em concretização, e que foi uma intenção que o Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca nos disse, e a OLS, de que eventualmente ia existir um centro clínico pediátrico, é que eles já estão a efetivar-se. Ou seja, não é uma questão só de, como penso que pode perceber, não é só a questão de ter médicos, é a questão de ter outro modelo, uma mudança de paradigma em que as urgências, a nível da pediatria, vão ter esta figura, esta possibilidade, que são centros clínicos pediátricos. E é isso que está a ser instalado, pelos vistos, em todo o país, ou que vai ser, pelo menos, do que nós temos conhecimento. Portanto, aqui a questão não é arranjar médicos, é a mudança de um sistema, de uma oferta de cuidados pediátricos para quem deles necessita. É, mais do que o fecho das urgências, é ter uma resposta completamente diferente. E, como deve calcular, não é a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, que é um governo local, que diz qual é o modelo que deve ser utilizado do ponto de vista das respostas pediátricas em Portugal. Portanto, eu penso que isso é claro. É claro que temos de fazer pressão, e fizemos. A verdade é que, seguido dessa reunião com o Conselho de Administração, se conseguiu emanar entre os 5 municípios um comunicado a alertar para essa situação. Penso que podemos entender isto, não sei se como pressão ou como desilusão face àquilo que são as respostas que gostaríamos de ter para os nossos municípios nos diferentes concelhos e que não conseguimos ter porque o Governo não está a dar resposta à saúde em Portugal. Não são as câmaras municipais. A Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, ao contrário do que existe em todos estes municípios que eu já citei aqui, tem uma cobertura de 100%. Eu desafio a encontrar aqui nas imediações do Conselho da Ruda dos Vinhos um concelho que tenha uma oferta de saúde de 100%. Fica o desafio para me encontrar esse concelho. É que nos 5, estes 5, onde está incluído a Ruda dos Vinhos é o único que tem essa situação. E essa situação foi conseguida precisamente por dar condições às equipas médicas que vêm para o Conselho e que se sentem cá bem e que sentem que a Câmara Municipal lhes dá todas as condições para ter cuidados de saúde de qualidade no sítio onde trabalham. Portanto, o nosso trabalho está feito. Quem está a falhar com a saúde aqui
Não é o governo local da Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, é o governo central, é a tutela, é o governo PSD que temos e que não consegue resolver os problemas de saúde quando disse que os resolvia em 6 meses. É isso que está aqui em causa. Muito obrigado. Sra. Vereadora Carla Munhoz, por favor. Eu acho que há uma expressão que se tem utilizado muitas vezes em reunião de Câmara, que é que não se pode confundir a beira da estrada com a estrada da beira. E eu acho que não se pode confundir o autotransferência com a política de saúde deste Governo, tal e qual como o Sr. Presidente acabou de referir. Quanto ao assunto de saúde e serviços de saúde, quero deixar aqui um apontamento que acho que é muito relevante e tem forte impacto na vida das pessoas e na vida dos arrodenses. E tudo faremos, e temos feito, para tentar impedir que situações como estas avancem enquanto autarcas, como disse a Sra. Vereadora. Mas, infelizmente, estamos a assistir, na minha opinião, a um assalto ao Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo liderado pelo PSD. A política de proximidade está a ser posta em causa pela gestão desta Sra. Ministra. O lema é concentrar serviços, desinvestir no Serviço Nacional de Saúde e empurrar os recursos humanos para o privado. É isto a que nós estamos a assistir em Portugal e que esta Unidade Local de Saúde não é exceção. A competência da definição da política de saúde em Portugal nota-se de quem é e com as mudanças que este Governo tem feito, mudanças e estratégia não delineada, está-se de facto a ser sentido na vida dos portugueses e na vida dos arrodenses. E, portanto, a estratégia é pela política nacional, com forte impacto na vida das pessoas e, pelos vistos, estes autarcas tudo têm feito e vão continuar a fazer para defender uma política de saúde de proximidade, que é aquilo que nós estamos a perder com este Governo liderado pelo PSD. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vamos terminar, vamos só fazer mais uma ronda e depois passamos à ordem de trabalhos. Sra. Vereadora Sandra Lourenço, por favor. Então, deixo só uma questão. Se a política vai no sentido de centralizar, então faz sentido ir aplicar fundos na extensão de saúde da Ranhó? Coisa que já está decidida, mas faz sentido? Continua a fazer sentido? Eu não sei se percebi muito bem a sua pergunta. A Câmara Municipal... Isso é da competência da Câmara. Centralizar? Não. Qual é que é a competência que está nas transferências que foram efetuadas que nos dê capacidade de centralizar? Eu acho que não percebeu o que foi dito. O Governo Central tem competências que o Governo local não tem. Quem tem essa possibilidade de constituir esta questão dos centros clínicos pediátricos não são as câmaras municipais. Mais uma vez, as populações não foram ouvidas, os territórios não foram ouvidos e aqueles que lideram esses territórios, que são os presidentes de Câmara Municipal, não foram perdidos nem achados nesta situação. O que eu posso ser perdido e achado, e que nunca vai acontecer relativamente ao Centro de Saúde da Ranhó, é ele fechar. E isso, tudo o que depender de mim, tal como garanti aqui nesta sala e fiz comunicados, nunca vai acontecer se a decisão me couber a mim. Agora, eu e os outros municípios estamos aqui num enquadramento que não é local, é nacional. E eu digo-lhe qual é que é o problema. Quero que lhe diga qual é o problema. É que o investimento que está a ser feito em PPPs na saúde em Portugal é equivalente ao desinvestimento que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde. Esse é o problema. É uma visão completamente mercantilista da saúde em Portugal. É precisamente isso. Uma visão neoliberal, bacuca, que põe de parte a proximidade com as populações. É isso. Tudo se resume nesta frase. E, torno-lhe a dizer, se dependesse da Câmara Municipal, pode ter a certeza que as urgências não fechavam. Porque o que temos construído em Arruda é um bom exemplo de práticas no que diz respeito à saúde, que tem pouco paralelo em Portugal. Agora, com estes modelos que acabam depois transformados em negócios, porque neste momento o que se está a fazer é transformar a saúde em negócio. E como é feito desta maneira, o que se faz é desinvestir no Serviço Nacional de Saúde, é fechar urgências, é não ter acesso a cuidados de obstetrícia, etc, etc, etc. É não comunicar quando há situações problemáticas em termos da saúde com o INEM e depois acaba como acaba. E isso tudo tem um nome. Tem um nome que é Governação PSD. Muito obrigado. Passamos então à ordem de trabalhos. Deixe-me só esclarecer uma coisa que nem precisa de ficar em ata. Eu disse que era a última ronda. Fui claro, portanto, nós estamos a ultrapassar todos os limites que estão estabelecidos. Sim, mas Viva a democracia. nem precisa de Viva ficar a em ata. democracia. Só para esclarecer uma coisa. Eu posso ter entendido... Viva a democracia, Não, é só- deixa estar. Viva a O perder esse democracia, tempo é só para ficar Sr. Vereador, esclarecida. isto não tem nada a ver com a democracia, tem a ver com o respeito de um regimento.
E eu disse, se lembra, democracia era não ter dado a hipótese de contraditório. E eu dei-a, e disse que era a última, e respondi ao contraditório. Foi ou não foi? Mas eu posso ter entendido mal. Só esclarecer uma coisa. Eu entendi que a vereadora Carla Munhoz tinha dito que a posição ou a política do Governo Central era centralizar serviço. Não foi isso que disse? Centralizar serviços. Pronto. Foi por isso que A eu perguntei política do governo PSD é centralizar, eu disse até concentrar serviços. Pronto. Ao contrário da política local e destes autarcas que apostam na descentralização e na proximidade em cuidados de saúde. Muito obrigado. Avançamos então. Concentra serviços. Era um esclarecimento, isto é um diálogo. Uma coisa é um esclarecimento, outra coisa é um diálogo, que é o que está a acontecer neste momento. Não vale a pena. Sr. Vereador, não vale a pena termos o regimento se não o cumprirmos, não é? Pode Penso eu. responder ou vai Penso eu. continuar a falar e depois eu não posso responder? É que se for assim, não vale Sr. a pena. Vereador, como já percebeu, não tenho problema nenhum em responder às suas questões. O que está aqui em causa, às vezes, é uma sensação de desconhecimento de como as coisas funcionam. Ou então, não aceitação daquilo que são as explicações. E, para isso, isso é completamente contraproducente. E é completamente mentira o que acabou de dizer, por isso não vamos discutir mais. Obrigado. Pronto, e eu agora, se eu fosse igual a si, agora pedia a defesa da honra porque me chamou mentiroso. É isso que quer. Não, eu não o chamei mentiroso. Não, se é mentira, eu é que disse, eu sou mentiroso. Acho que é sinónimo, Isso é não? uma ilação que está a tirar. Se o que eu disse é mentira, Não, o que disse é porque foi... então, mas quem diz uma mentira não é mentiroso? É só para eu perceber. Não. Bem, passamos então à Já ordem de perdemos trabalho. mais tempo do que eu ter feito a pergunta. Se calhar. Bem, o primeiro ponto é a data da reunião ordinária, 17 de fevereiro. Penso que não há aqui qualquer pedido de alteração, portanto, posso pôr à votação a ata. Penso que o vereador João Pedro não esteve, portanto, terá que se abster. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, então, já identificada previamente. Passamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a proposta de plano municipal de turismo. Portanto, este é um plano que penso que receberam e tiveram acesso a ele, que no fundo tem aqui um conjunto de objetivos que acabam por poder ser sintetizados na questão da valorização daquilo que são os recursos naturais, potenciar o enoturismo, o turismo rural, atividades culturais e desporto ao ar livre, também dar aqui uma ênfase também àquilo que é a gastronomia, o vinho, o património histórico e cultural, o turismo rural, uma ênfase também aos nossos produtores. No fundo, é o compromisso deste Executivo e da Câmara para com o turismo e considerá-lo um pilar fundamental no desenvolvimento do Conselho. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. De seguida, temos o ponto terceiro. Que é o projeto de primeira alteração ao regulamento do mercado municipal de Arruda dos Vinhos, o mercadinho da Arruda. Portanto, havia aqui algumas situações que careciam de esclarecimento. São pequenas alterações, não é nada de fundo, que remetem para os nomes das respectivas lojas, como, por exemplo, onde se lia loja de produtos biológicos, passa a ler-se loja de produtos bio e gourmet. A possibilidade também de estar incluída a venda de produtos lácteos, nomeadamente de queijo, que foi no Open Day algo muito solicitado e que não era possível no anterior regulamento. Depois também, no que respeita aos produtos para venda, esta alteração define que as bebidas espirituosas e as chamadas bebidas brancas só podem ser vendidas na cafetaria. Existem também alterações em relação ao dia da semana para a reserva das bancas exteriores, para os pequenos produtores locais. Há ainda uma alteração que é talvez a mais importante, a mais substantiva, que é o período de concessão das lojas, que com esta alteração passa para os 5 anos. E também de referir que estas alterações são realizadas depois, precisamente, de ouvirmos todos os interessados que compareceram no Open Day e que, fruto desse feedback, fizemos aqui também, precisamente, estas alterações que nos pareceram consentâneas com aquilo que eram os seus desejos. Não sei se há alguma questão, algum comentário. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Do ponto 4 ao ponto 8º, há aqui uma coincidência
de tema, que são pedidos de isenção de pagamento de taxas pela emissão da licença especial de ruído. Portanto, os pontos 4, 6 e 7 vêm para ratificação, melhor dizendo, enquanto os pontos 5 e 8 para deliberação. As associações são a AJAV, o Clube de Cardosas, o Clube da Barriga e 2 iniciativas do CRDA. Penso que não se importam de ter ficado já a apresentação feita, passamos já à votação individual. O ponto número 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 5, também, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O ponto número 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. O ponto 8, quem vota contra, quem se abstém, aprovados também por unanimidade. O ponto 9 é uma prestação de caráter eventual, portanto, o que está aqui em causa é apoiar economicamente um agregado familiar, que não vou identificar, num montante de 237,25 € por mês, pelo período máximo de 3 meses, totalizando o valor de 711,75 €. Não sei se há alguma questão, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 10º ponto é indeferido, pois o agregado familiar, o cheque-fralda, tem um rendimento superior ao estipulado no regulamento, logo não reúne condições. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 11º ponto é a aprovação dos trabalhos complementares na empreitada de conclusão das obras de requalificação do mercado municipal, a segunda fase e minuta do segundo contrato adicional. Estes trabalhos complementares aqui em causa prendem-se com a instalação do sistema da AVAC, que só pode ser efetuado nesta fase da obra. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções. O 12º ponto é o licenciamento e alteração e ampliação de moradia unifamiliar para bifamiliar no Casal da Marquesa, em Arruda dos Vinhos. Portanto, aqui, o que está aqui em causa é a questão da caducidade. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 13º e 14º também tem aqui situações idênticas do que diz respeito à natureza. Peço se posso fazer a apresentação conjunta. Portanto, são 2 parceiros de compropriedade, ambos reúnem as condições para serem aprovadas. São ambos na freguesia da Ranhol. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação.
primeiro o 13º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Bem, passamos agora aos documentos para conhecimento que eu vou assinar, portanto, é o resumo habitual diário de tesouraria e o licenciamento de obras particulares. Ponho também à votação a aprovação da minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim, mais uma reunião de Câmara. Muito obrigado pela presença de todos e bom Carnaval. Muito obrigado.